Seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós iremos estudar a lição de domingo, que tem como título o historicismo e as profecias. Mas antes, é claro, queremos te pedir que você possa se inscrever no canal, se você ainda não fez isso, possa curtir, compartilhar o link para que outros tenham acesso à palavra de Deus. E gostaríamos de te convidar nesse momento para que você possa pegar a sua Bíblia, a sua lição e estudar conosco. Muito bem, meus amigos, vamos iniciar fazendo uma oração. Eu queria convidar meu amigo Saura. Você pode orar para a gente, por favor, pastor? Sim, com certeza. Feche seus olhos onde você está, nós vamos orar. Querido e bondoso Deus, muito obrigado pela Bíblia, Pai. Que o Senhor nos abençoe em mais um estudo da sua palavra. Tudo que seja falado aqui venha do Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Ok, meus amigos, nós iremos falar acerca do historicismo. Mas, afinal de contas, o que seria isso, ok? Quando nós olhamos para as profecias, como que nós devemos interpretá-las? Qual é o método que nós devemos usar para, então, aproveitar ao máximo o estudo da palavra de Deus da forma correta? Pastor Lucas, acerca do historicismo, nós só temos esse método de estudo ou existem outras formas de pensar acerca da interpretação das profecias bíblicas? Não. Nós temos pelo menos 4 escolas de pensamento que vão estruturar ali maneiras diferentes de interpretar profecias apocalípticas, né? Então, um método mais antigo e conhecido é o método historicista. Mas também temos outros, né? Tem o preterismo. O que seria isso? São aquelas pessoas que vão interpretar todas as profecias apocalípticas se cumprindo até o primeiro século. Então, elas jogam tudo lá no passado, tudo se cumpriu até o primeiro século. Temos o futurismo também, que ele vai botar a grande parte deles até o primeiro século, depois eles têm um lapso temporal e uma pequena porção eles vão jogar lá para o futuro, se cumprindo ainda após a volta de Cristo, né? E temos também uma outra escola de interpretação, que alguns chamam de alegorismo. Ela vai interpretar tudo como uma alegoria, como se aquilo não tivesse nenhuma aplicação prática, e vão espiritualizar tudo, falar, não, isso daqui não é bem assim. E esse daqui é que Jesus ele quis dizer tal coisa, e vão tentar encontrar um simbolismo espiritual para tudo. E nem sempre essa é a maneira correta de se enxergar a Bíblia. E o historicismo, nós acreditamos que seja o mais correto, porque ele vai olhar para a profecia com um olhar histórico, ele vai interpretar a profecia se desdobrando e se cumprindo ao longo da história. E é assim que a gente vai entender melhor as profecias apocalípticas. Muito bom. João Batista, eu sei que tem um texto acerca das profecias que é muito conhecido, que é Daniel, capítulo 2, que é aquele sonho de Nabucodonosor, e que aquela estátua, cada parte da estátua tinha um metal. Como que nós podemos entender, então, o historicismo baseado ali em Daniel, capítulo 2? Interessante, eu quero até ler com os nossos queridos amigos que nos acompanham, desde Daniel capítulo 2, o verso 44 e 45. O texto é grande, as pessoas já estudaram sua lição, estão estudando sua lição, vão ler do verso 27 ao 45, que foi sugerido pelo guia de estudo, mas eu gostaria de ler com vocês o verso 44 e 45. Eles dizem assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então aqui o texto ele traz 2 palavras que são importantes para nós podermos compreender a aplicação do historicismo. Fala justamente do futuro e fala justamente da interpretação. O historicismo, como ele se desdobra através da história, ou seja, assim como nós acreditamos que a história é linear, o historicismo ele vai se desdobrando assim também. E no sonho, fica bem claro, né? As pessoas conhecem a representação dos metais pelos reinos. E isso faz com que nós entendamos que esse simbolismo está ligado a figuras históricas, figuras reais, não apenas, como o pastor Lucas até demonstrou aqui, uma questão de interpretação, uma questão de alegoria, né, como nós chamamos, algum devaneio de ideias, mas na verdade há um fato. E esse fato se desdobra na história justamente
para que nós possamos entender a segunda palavra, que é a interpretação, para que nós possamos compreender o evento e a relevância para nós, como foi dito na lição de ontem, para que nós possamos nos situar, saber qual papel desempenhar. Muito bom. Meu amigo Saura, né, Gabriel Saura, o Guia de Estudo traz uma pergunta muito interessante acerca justamente do cumprimento profético. Teríamos nós, hoje, aqui no ano de 2020, alguma vantagem com relação àqueles que viviam na época de Babilônia, na época de Daniel, com relação às profecias? Sim, com certeza, Ricardo. A vantagem que nós levamos, por exemplo, de Daniel, ele viveu no tempo ele viveu, na verdade, em alguns reinos, mas no momento específico era o momento da cabeça de ouro ainda. Hoje nós já vivemos o desenrolar dessa profecia, nós conseguimos olhar para trás e ver tudo o que já aconteceu. Assim também é com alguns textos do Apocalipse. Nós olhamos para trás e conseguimos interpretá-los, colocar eles, né, situá-los nos eventos históricos, porque eles já aconteceram. Então hoje, vivendo em 2020, um tanto de tempo já desenvolvido na profecia, nós conseguimos interpretar muitas coisas de uma maneira que pessoas que no passado não tinham esse conhecimento histórico, até porque não havia acontecido algumas coisas ainda, eles não conseguiam. Então sim, com certeza, hoje nós levamos uma vantagem muito boa, o que já é em si uma responsabilidade. Muito bom. Vejam, meus amigos, quando olhamos então para o futuro, nós podemos ter segurança, porque as profecias, elas nos demonstram de que a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel. Olhamos para trás e percebemos o cumprimento das profecias. E aquelas que ainda não tiveram o seu cumprimento, podemos ter a certeza de que a palavra de Deus ela é fiel e isso vai se cumprir. Hoje nós aprendemos 3 pontos extremamente importantes. Primeiro, existem diversas escolas de interpretação profética, e que é a que nós devemos utilizar é a historicista, aquela que coloca as profecias no perpassar da história. Aprendemos também ali em Daniel 2 de que as sucessões de reinos demonstram essa característica ao qual devemos então olhar as profecias a partir desse método historicista. E também, ao olhar para trás, podemos ter a confiança do que se cumpriu. Isso nos traz a esperança de que o que ainda virá, certo que vai acontecer. Como estamos falando da volta de Jesus, a palavra de Deus é fiel com relação a esse cumprimento profético. Então, fique aí para o estudo de segunda-feira. Deus nos abençoe.